Meu nome é Henrique Rezende Sabino, tenho 33 anos e fui aprovado para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. O primeiro concurso público que eu estudei foi de forma, assim, acidental, vamos dizer assim, porque eu estava na universidade ainda, isso é 2012, saiu uma autorização para o concurso do Banco do Brasil. Uma pessoa muito próxima falou, vamos estudar? E eu falei, vamos. A pessoa que me chamou para estudar não estudou, eu estudei e acabei passando na época, ainda na universidade. Mas só estudei uma matéria, praticamente, para o concurso, que era conhecimentos bancários na época, e acabei gabaritando conhecimentos bancários. Mas eu estudei totalmente por mim mesmo, né? E aí eu falei, não, então isso aqui tem futuro. Eu venho também de uma família, os meus pais eram do Banco do Brasil, 2 funcionários públicos, né? Então acabou que veio naturalmente. E aí nesse mesmo processo, eu comecei a estudar para outro concurso, para analista de políticas sociais. Passei também. E na semana que eu ia assumir no Banco do Brasil, eu recebi o resultado do analista técnico de políticas sociais, que inclusive agora está no CNU. E acabei não assumindo no Banco do Brasil, porque já tinha o outro cargo. E então eu fui continuando a estudar, estudei para o especialista de gestão governamental, né, o especialista em políticas públicas e gestão governamental, o EPPGG, gestor, que também está no CNU agora. Teve um concurso em 2013, mas acabou sendo cancelado. Eu fiquei como analista técnico de políticas sociais nos últimos 10 anos, até 2023. Teve uma série de outros concursos, só que aí eu caí num erro, que eu acho que muito concurseiro cai, que é estudar só quando sair o edital. Então eu comecei a estudar pós-edital alguns concursos, estudei para o analista de planejamento e orçamento, fui aprovado nos excedentes, não me chamaram. Aí estudei pós-edital também para a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Fiquei nos excedentes e fui chamado agora. O concurso foi em 2018, fui chamado quase 6 anos depois, porque teve a pandemia e tal, né? Por fim, 2022, 21 para 22, saiu a autorização da CGU, que é a Controladoria Geral da União. Estudei aqui no IMP, fiz o curso pós-edital, fiz toda a preparação com o IMP e fiquei por uma questão na CGU, para ser corrigida a minha prova. E aí foi muita frustração, porque eu tinha estudado muito, tanto aqui no IMP quanto em casa. Fiquei muito abalado, porque uma questão você fica sempre se culpando, de certa forma, pensando que você poderia ter feito um pouco mais, que você poderia ter evitado de sair algum dia, ou que seja um jantar, um almoço. Mas você pode ver essa reprovação, vamos dizer assim, de 2 formas, né? E foi como eu decidi ver, foi o copo meio cheio, que foi a questão de estar perto, falta uma questão. Conversei com algumas pessoas que já tinham sido aprovadas em concursos de elite, assim, do topo, né? E elas falaram, não, você tem que estudar um pouco antes do edital. Então continue estudando, que a sua hora está muito perto e vai chegar. E aí em 2022, então, eu fui reprovado na CGU, e aí em 2022 mesmo sai a autorização para a Receita. No meio do ano saiu a autorização para a Receita Federal, e aí eu estudei para auditor fiscal, que é o que eu sou hoje, que eu assumi. Então eu começo a estudar já quando tem o boato, vamos dizer assim. E aí sai a autorização, eu venho para o IMP de novo, retorno ao IMP, passo da autorização até o edital e do edital até a prova, aqui no IMP. E aprovo em março de 2023, então aí eu consegui ser aprovado para auditor fiscal no lugar 70, né? E era uma coisa que, assim, é um cargo que era, em tese, um pouco mais difícil que a CGU, mas eu consegui ser aprovado no primeiro centésimo das vagas. Eram 230 vagas e eu consegui ser aprovado antes da metade, né? Então foi uma experiência muito difícil, muito dolorosa, o caminho para concurso, né? Mas que foi muito boa, assim, no final você vê que tudo valeu a pena. Então foi isso. Eu brinco com amigos aqui em Brasília que o brasiliense ele tem um caminho, assim, ele nasce, ele cresce e ele estuda para concurso.
e ele é aprovado, e aí depois ele pode ter filho e morrer, assim. Então, assim, é uma coisa que Brasília respira, né? Não só Brasília, ainda concurso público no Brasil é uma possibilidade, é uma carreira muito interessante. Não tenho como comparar, assim. Claro que existem carreiras na iniciativa privada que são muito prestigiadas, muito boas e vão pagar muito mais, mas o concurso público num país como o nosso, ele te dá uma vida muito boa, muito confortável e uma estabilidade que nenhum outro lugar tem. E você cresce vendo seus pais tendo essa estabilidade, essa prosperidade, essas condições que eles te dão essa condição. Meu irmão também é concursado, então, assim, todo mundo em casa é concursado, você acaba naturalmente indo para o mundo dos concursos e então foi uma coisa que entra naturalmente, mas que se revela uma grande oportunidade assim, de vida e de conforto e enfim. Quando você entra aqui no IMP, isso é muito engraçado. Assim, você vê, você começa a assistir às aulas e você começa a se identificar com alguns professores. Eu acho que isso é muito comum com alguns alunos, né? Então, assim, teve uma professora nesse último concurso, é até injusto citar só um nome, mas assim, nesse da Receita teve uma professora que foi assim fundamental, porque no final da trajetória, assim, na reta final, ela falou assim: você tá muito perto, não para. E eu vinha de uma semana muito ruim de estudo. Então, assim, foi aquele final, assim, aquele fôlego final que ajudou muito. E que foi a Maria Cristina, que dá Direito Tributário. E que ela é espetacular. Além, claro, dos professores tradicionalíssimos daqui, né? Então, só para citar o próprio João Trindade, que eu tive aula com ele há muitos anos atrás, quando eu peguei uma matéria de Direito Constitucional quando eu não tinha muita base de Direito Constitucional e fiz novamente com ele já umas 2 ou 3 vezes nos cursos. Então, assim, foi um professor que eu encontrei por diversas vezes. Então, teve assim, diversos, assim, né? O próprio Fernando Moura também, que é um cara fora de série. Então, são pessoas inspiradoras que te ajudam a estudar. Então, os professores daqui, o corpo de professores, né, é muito bom e te inspira, de certa forma, te dá ânimo para você chegar até o fim. Então, é muito engraçado, porque tem pessoas que sentem a pressão e reagem à pressão de forma diferente. Quando eu não passei na CGU por um ponto, e eu falei assim, ou eu vou parar de estudar para concurso, já era concursado, mas não no cargo que eu queria. Então, eu pensei assim, continua ou não continua? Você fica nesse limbo, né? Então, eu conversei com algumas pessoas próximas e falei assim, tô pensando em estudar para Receita. Aí as pessoas, vai, estuda, vai, pode... Porque muitas das pessoas que você conversa acabam que elas não sabem o que é estudar para concurso. E aí eu falei assim, não, mas quando eu estudo, eu abro mão de tudo. Eu paro a minha vida. É como se você pausasse a sua vida durante alguns meses. E aí, não, vamos. E aí as pessoas próximas de mim me acolheram, me deram as condições, me ajudaram. Então, uma questão que me ajuda muito com a pressão é justamente você ter o apoio de quem está próximo de você. E o apoio é a compreensão de você estar ausente num almoço, num aniversário, enfim, num evento social da família. Você vai ter aula sábado, domingo, feriado. É você abrir mão de muita coisa. E aí, essas pessoas próximas, elas podem ou te cobrar ou elas podem te ajudar. E no meu caso, as minhas pessoas próximas, né, minha rede de apoio me ajudava muito. Então, isso foi fundamental para aliviar a pressão. Assim, o dia da prova, para mim, ele começa muito antes. Por quê? Nas semanas anteriores, eu já inicio as revisões. Muitos alunos fazem isso, né? Iniciam as revisões, até as aulas mesmo do IMP, elas vai se tirando o pé de conteúdo novo e vai se trabalhando revisão. No dia anterior existem os eventos, né?
que aqui eu acho que é dia imperdível, né? E então eu faço a revisão no dia anterior e na noite, assim, no final do dia anterior, eu já começo a tirar, assim, a me acalmar, porque eu tenho dificuldade de dormir. O dia me dá muita ansiedade, o dia da prova. Então eu já começo a me preparar, tentar dormir um pouco mais cedo, para chegar na prova descansado. Então, esse já é uma higiene completa. Na semana você vem se preparando, tentando dormir um pouco mais cedo, enfim. E aí, no dia da prova, eu consigo já chegar mais preparado, mais tranquilo. Então, assim, agora, uma dica, uma questão muito importante para quem está nesse processo e quer chegar lá no dia da prova tranquilo, além de se preparar nos dias anteriores, é ter uma estratégia de prova, seguir essa estratégia de prova. Então, quando você tem uma estratégia de prova muito clara para você, muito dada, você não fica nervoso, você já vai lá para executar a sua estratégia e acabou. Se vai dar certo ou se não vai, depois é uma avaliação que cada um vai ter que fazer. Mas essa estratégia, ela precisa estar definida para ela te trazer tranquilidade no dia da prova. Eu acho que muita gente chega, abre a prova e aí se desespera, ou dá branco, ou não consegue terminar no tempo. Então, você ter uma estratégia muito clara no grande dia, vamos dizer assim, é muito importante. Quando eu saí da prova, eu saí assim, eu fiz uma boa prova. Eu sabia que eu tinha feito uma boa prova, mas a gente nunca tem certeza. Quando eu corrigi a prova, eu falei, não vai dar. Não vai dar de novo, não vai dar. Mas existe o fator prova, e o fator prova foi muito forte nessa prova da FGV, que foi a nota de corte caiu. E aí caiu porque a prova foi muito difícil. Então, e aí porque tem aquelas correções online que todo concurseiro faz, e aí a gente vai acompanhando e fala assim, acho que vai dar, acho que não vai dar, acho que vai dar, acho que não vai dar. E no final, aí teve a correção da primeira etapa, eu fui aprovado já dentro das vagas, mas ainda lá atrás. E aí na redação, que foi a segunda parte, a segunda prova, né? Aí caiu muita gente boa e aí eu consegui andar muito para frente na classificação e ser aprovado definitivamente. E aí eu fiquei muito feliz e muito tranquilo e assim, aí passa todo um filme na sua cabeça de que tudo valeu a pena. Porque só quem senta aqui, seja de manhã, à tarde ou à noite, e estuda mesmo para valer e abre mão de muita coisa, sabe assim que se for aprovado vai valer a pena. Se não for, aí que dói muito, sabe? Então tem que ir até ser aprovado, essa é a questão. Tem que ir até acabar, não ter mais força para estudar. O primeiro conselho é não espere o edital para estudar. Esse é o primeiro fato. Escolha uma área. Então, se você quer carreiras fiscais ou carreiras policiais, ou enfim, escolha a sua área, foque nessa área, estude de forma perene e nos editais você direciona o estudo para aquele edital e aí sim você dá o sangue e a vida ali. Mas você tem que estudar de forma sustentável e saudável enquanto não tiver edital. Por fim, a outra dica é que, apesar da gente ter o IMP e ter vários outros cursos que a gente sabe que tem, quem faz a sua aprovação é você. Então, se você, por acaso, não tem um material que você esteja gostando, ou um professor que você não conseguiu entender, ou uma matéria que você tenha dificuldade, procure outras fontes. Não espere que só sentar na sala de aula você vai ser aprovado. Você tem que estudar por você, você tem que fazer o seu caminho. Então, o IMP é um curso poderosíssimo. Então, você tem que usar ele ao seu favor e não contra você, porque se você só se matricular, vier na aula e achar que vai ser aprovado, não vai acontecer. Vai acontecer você vindo na aula, estudando em casa e fazendo a sua jornada, entendendo as suas dificuldades, os seus pontos fortes, medindo o tempo que você vai dedicar a cada matéria. Essa talvez seja a maior dica que eu posso dar.